E a gente tem mais um entrevistado aqui na linha para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, agora para falar sobre saúde. A gente tem uma série de questões importantes para debater aqui, Agostinho, inclusive algumas doenças novas que estão surgindo e que causam bastante preocupação. Por isso que a gente convidou aqui para participar nessa manhã de sábado do Jornal Gente o Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor, obrigada por conversar com a gente aqui nessa manhã de sábado, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Agostinho. É um prazer estar com vocês. Doutor Júlio, o que a gente começa, hein? Tem tantos assuntos aqui. Vou começar pela Covid ainda, né? A gente tem algumas doenças novas que estão preocupando a gente, mas eu queria primeiro tentar entender que fase que nós estamos vivendo da Covid, doutor Júlio. Porque o senhor já falou com a gente aqui várias vezes e tal, muitos outros especialistas também já disseram que esse período ele é alentador, não tá encerrada ainda, né? A Covid não deixou de existir, está entre nós ainda, mas os números são animadores, o número de pessoas vacinadas é lógico que é o que explica esse controle maior da doença, mas eu estou com uma ligeira impressão de que a gente está acelerando alguns processos além do necessário. Então, o negócio de flexibilizar a máscara, não exigir mais, como aqui em São Paulo, o passaporte da vacina, não se exige mais. E a gente tem visto, e os últimos números mostram isso, a Ana estava destacando agora há pouquinho, aumentou um pouco o número de pessoas infectadas, e a gente não sabe se esses números são reais, porque tem o autoteste, né, que nem sempre é reportado para a autoridade médica. Enfim, eu queria que o senhor falasse, para a gente ficar menos tranquilo do que estava até outro dia, doutor Júlio? Então, a gente vai ter, Agostinho, períodos sazonais de aumento de transmissão de vírus respiratório. E nesse outono, que é quase um inverno, é natural que ocorra maior transmissão. Então, essa fase do ano, principalmente para o sul e sudeste, é uma fase do ano onde já é esperado o aumento desses vírus respiratórios. E está ocorrendo para o Covid, mas está ocorrendo também para outros vírus na população pediátrica, por exemplo, vírus sincicial respiratório, rinovírus, né? As emergências pediátricas estão lotadas, muitas enfermarias, inclusive UTI pediátrica, alguns estados com problema, né, de leitos hospitalares para essa população específica, que grande parte ainda não foi vacinada porque não tem idade suficiente, abaixo de 5 anos. Então é natural que haja esse aumento nesse momento. A gente tem que observar muito mais hospitalização e óbito, porque a questão da subnotificação é evidente, as pessoas não procuram mais os postos de saúde para se testar do Covid, questão do autoteste também. Então é muito difícil a gente observar uma tendência clara nos casos, mas existe sim um aumento em muitas regiões, inclusive em São Paulo, aumento de hospitalização. Talvez a gente não chegue àquele momento que a gente viveu no passado, né, de 3, 4 mil óbitos diários, né, colapso do sistema de saúde, mas vai trazer algum impacto importante. E é nesses momentos que a gente tem que refletir o que a gente pode fazer a mais. Atualmente, a gente tem uma estagnação na vacinação. A gente tem pessoas que já deveriam ter tomado a terceira dose, principalmente pessoas entre 40 e 60 anos, que não tomaram essa terceira dose. A gente já está com a quarta dose disponível aí, a segunda dose de reforço para os idosos acima de 60 anos. É importante elevar as coberturas nesse grupo, justamente para evitar hospitalização e óbito. Então, a prioridade, sim, sempre vai ser a vacinação, para evitar hospitalização e óbito. A gente tem essa estagnação já vem por muito tempo, as pessoas relaxaram também na questão da vacinação, não foi só das medidas preventivas, e eventualmente nesses momentos de aumento de transmissão, Agostinho, por que não você adotar uma medida individual de maior proteção? Uso de máscara quando você for pegar um transporte público, está frio, o transporte fica todo fechado, ali é um local de elevada transmissão, retornar a máscara eventualmente para locais fechados, onde a gente sabe que a transmissão é maior. Então, são medidas que podem ser moduladas, principalmente pelas pessoas que têm maior risco de hospitalização em óbito, idosos, imunossuprimidos, pessoas com múltiplas comorbidades.
pessoas que apresentam qualquer sintoma, muitas vezes as pessoas falam, eu estou com apenas o nariz escorrendo, apenas com uma leve dor de garganta, isso não é Covid. Depois da vacinação, a doença se tornou mais leve e, portanto, qualquer sintoma pode ser Covid. É importante testar, é importante usar máscara e se isolar, se você puder se isolar. E aí, a gente tem uma preocupação adicional agora também, né? Porque acho que a gente vai sentir com o tempo se de fato, né, Agostinho, é uma quarta onda, se não é, se é aquela oscilação que está dentro da normalidade, porque a doença está aqui, né? A Covid não vai embora, ela não vai desaparecer. A gente já está aprendendo a lidar com essa doença de uma maneira um pouco mais controlada. E eu espero que a gente não se arrependa de pensar dessa maneira, mas ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Mas o que eu falo de preocupação adicional, doutor, é em relação à Covid longa, por exemplo, pessoas que tiveram a contaminação lá atrás, antes mesmo da vacina, antes mesmo de tratamentos mais eficazes e que estão com sequelas até agora. E também algo que começou a surgir nas crianças, e esse ia ser o nosso primeiro tema nessa conversa, mas outros vários assuntos vieram ao longo da semana e a gente vai debater também, que é a tal daquela hepatite misteriosa, uma hepatite muito violenta, que vem atingindo Só o nome crianças. É assustador, né? Não, então, você fala... Só o nome hepatite já assusta. é uma coisa séria, e misteriosa, né? Porque ninguém sabia direito de onde viria, né? E uma das causas, algumas pesquisas estão chegando a esse esclarecimento, não tem nenhum martelo batido ainda, o senhor pode nos esclarecer até, que pode haver alguma relação com a contaminação pela Covid-19. E aí eu queria saber o que a gente já tem, doutor, de novidades em relação a isso e qual que é o grau de preocupação que os pais e mães que estão nos ouvindo têm que ter em relação a essa tal de hepatite misteriosa. Essa hepatite misteriosa ela está ocorrendo mais em crianças, justamente um público que não teve oportunidade de se vacinar. Existe uma teoria que ela está relacionada à infecção prévia para o Covid, que de alguma forma gera superantígenos, que é uma parte do vírus que se liga principalmente no intestino, e isso estimula o nosso sistema imune demasiadamente. E aí você tem uma infecção por adenovírus, que é o adenovírus que está sendo identificado, que é o 41F, e essa combinação de infecção prévia por Covid e infecção por adenovírus gera esses sintomas relacionados à hepatite, que é a pele amarelada, que a gente chama de icterícia, né? Febre, dor no corpo e eventualmente evoluindo com insuficiência hepática, necessidade de transplante, óbitos associados. Então, a doença potencialmente fatal, potencialmente relacionada a essa combinação de infecção no passado, nas últimas 8 semanas por Covid, e uma infecção nova por adenovírus 41F, que não era um adenovírus associado à hepatite, e por isso que existe essa teoria da combinação das duas infecções. A vacina protege, né, contra a infecção por Covid, portanto, o que a gente observa é que a maioria das crianças que desenvolvem esses sintomas são crianças que não foram vacinadas porque não é a faixa etária específica ainda da vacinação ou por uma opção dos pais. Então, o alerta que a gente deixa é que, se sua criança já tem idade compatível, compareça aos postos de saúde, tome a vacina do Covid, porque pode, inclusive, proteger para o desenvolvimento dessa hepatite grave. Só mais um reforço aqui, então, doutor. Quais são os sintomas que devem causar alerta? São sintomas que geralmente vêm todos juntos? Algum em específico aparece primeiro, a gente já tem que correr com a criança para o hospital? Como é que funciona? Quando a gente fala de hepatite, né, essa lesão no fígado, o sintoma mais grave que a gente observa é a pele amarelada, né, por conta justamente da hepatite, da bilirrubina que libera no sangue. Mas o sintoma que precede esse quadro, né, de pele amarelada, olho amarelado, são sintomas febris, dor no corpo, muito vômito e náuseas. Então, a criança deve ser monitorada muito de perto se apresenta esses sintomas, febre, dor no corpo, vômitos e náuseas persistentes, e que evolui posteriormente com esse quadro de pele e olho amarelado. Bom, segundo o Ministério da Saúde, são 58 casos de hepatite infantil misteriosa
que estão sendo investigados, né? Se falou em 70 casos notificados, mais 12 foram descartados já pelo Ministério da Saúde. Então são 58 em São Paulo, tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, bom, enfim, metade do nosso território aqui já apresentou casos suspeitos. Alguma tendência? Esse número deve crescer mais? Enfim, o que o senhor acredita? Enfim, em quanto tempo a gente vai ter um quadro, se é que dá para dizer, um quadro mais concreto do tamanho que isso tem? Assim, como são muitos casos no mundo, né? Mas é difícil reunir esses casos para uma investigação mais complexa, né? Para a gente entender realmente a causa dessa doença. Então, a gente fica com poucos marcadores para fazer o diagnóstico propriamente dito dessa síndrome, né, associada a essa hepatite misteriosa. Então, acredito que com o tempo, né, principalmente nos países mais desenvolvidos, a gente vai ter o agrupamento de pacientes e aí vai poder estudar mais a fundo a possível causa dessa hepatite misteriosa que está acometendo diversas crianças. Então, a gente não tem como ainda entender qual seria a tendência, né? A gente pode pensar se existe uma tendência de circulação maior do coronavírus nessas crianças não vacinadas, a gente vai ter, eventualmente, aumento de casos onde você tem circulação intensa de coronavírus nessa população, onde não tem vacina, em muitos casos, né? E onde tem também circulação desse adenovírus. Esse adenovírus, ele circula também mais intensamente nesse período. Então, a gente vai ter que observar, e a gente não tem ainda essa resposta, Agostinho, qual a tendência. A tendência é que a gente tenha os médicos mais atentos e reportando com maior frequência essa hepatite misteriosa. E aí a gente vai poder estudar e entender o que pode ser feito a partir do diagnóstico. Bom, a gente está aqui discutindo a hepatite, né? Mas essa é uma doença que, embora a gente não saiba ainda, né, Agostinho, de onde vem exatamente essa modalidade, esse tipo de hepatite que atinge as crianças, a gente tem maneiras de tratar ainda inicialmente, muito rapidamente, antes que a gente chegue aos casos mais graves, que demandam até transplante, por exemplo. Mas tem uma outra doença que já demandou até uma reunião de emergência da Organização Mundial de Saúde, que é a tal da monkeypox, né, a varíola do macaco. A gente já tem caso suspeito por aqui, um caso confirmado na França. O que a gente sabe até agora em relação a essa doença? Mais uma, né? Queria parar de falar de doença, Agostinho. Não teve um brasileiro agora que foi diagnosticado na Alemanha, né? Exatamente. Ele não foi aqui no Brasil. Passou né? pela Espanha, por Portugal, enfim. Pois é, ou seja, o vírus está circulando e a gente aprendeu com a Covid-19 que quando um vírus pinta por lá na Europa, ele já está aqui. Quando é notificado lá é porque a gente sabe que ele possivelmente já está aqui no Brasil também. O que a gente já sabe em relação a essa doença, doutor? A varíola do macaco, né, a doença que circulou muito na África, né? Ela foi identificada em 58 em animais, em macacos. E ela está associada a lesões de pele, né? Mas também apresenta um quadro inicial de febre, de dor no corpo, de aumento do gânglio, né? E eventualmente evoluindo com essas lesões que são avermelhadas na pele e depois forma vesículas com pus e se rompem, né? E é uma doença que é transmitida pelo contato, né? Então, no passado, estava muito associado a contato com animais, com macacos principalmente. Na África, contato entre pessoa e pessoa, já foi identificada a transmissão. O vírus, no passado, né, não era tão eficiente na transmissão pessoa a pessoa, mas atualmente o que a gente observa com essa explosão de casos, que não era comum na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, é que o vírus eventualmente possa sofrer algum tipo de adaptação, porque a gente está observando com maior frequência uma transmissão entre pessoa e pessoa, pessoas que nunca viajaram para a África, né, para o continente africano, onde ocorre a maioria dos casos. A gente está observando um padrão de homens que fazem sexo com outro homem. Isso não significa
que a transmissão é sexual, a gente vai ter que ainda observar um pouco a respeito disso, né? Talvez pelo contato mais íntimo isso ocorra, e a gente tem que manter as medidas preventivas, né? Medidas preventivas de contato, né? Não entrar em contato com pessoas com essas lesões de pele, fazer as medidas preventivas de distanciamento, eventualmente também tem relatos de transmissão por via respiratória, então a máscara também funciona, assim como funciona para o Covid. Então a gente tem que observar, o Ministério da Saúde emitiu um alerta também a respeito disso, e o médico, as pessoas têm que ficar atentas. Por quê? Porque a transmissão e o controle da transmissão se dá pelo isolamento, né, do caso contaminado, e dessas medidas preventivas, já que o que a gente sabe desse vírus, que a transmissão ocorre pelo contato. O que a gente sabe também que a vacina antiga da varíola, né, ela previne contra a doença, né, então, eventualmente, para os contactantes de pessoas de casos suspeitos, a gente pode fazer uma vacinação de bloqueio, utilizar essa vacina para bloquear a transmissão nos contatos mais próximos, já que a transmissão pessoa a pessoa é pelo contato, e o Brasil tem que se preparar para isso, né? Entender um pouco mais, ver se tem estudos estratégicos, como que vai monitorar, como que vai fazer a busca ativa desses contatos e o controle para que o vírus não se dissemine. A gente tem que entender o porquê que esse vírus está se disseminando mais frequentemente agora que no passado. Então, talvez tenha mecanismos relacionados à transmissão de adaptação importante. Só para falar aqui dos números que a gente tem até o momento, Agostinho, a gente está conversando com o Dr. Júlio Croda, infectologista aqui na Rádio Bandeirantes. Espanha tem 7 casos, Madrid 22, Itália tem um caso confirmado, Canadá fala que 17 casos suspeitos desse tipo de varíola também estão em investigação em Montreal. Vários também já foram relatados no Reino Unido. Então, um problema que já está mais disseminado nos países da Europa. É isso aí. E doutor Júlio, atinge só homens, é isso? Não, eu acho que é mais uma predileção pelo contato, né? O que a gente, eles podem atingir homens e mulheres. É necessário um contato íntimo. A gente ainda não sabe se um contato sexual está associado a esse aumento de transmissão importante, está em investigação. Então, a questão da predileção do sexo, acredito que não seja o ponto principal, e sim as vias de transmissão, eventualmente contato com as pessoas contaminadas, né? Ou eventualmente transmissão sexual. Agora, pelo que parece, pelo que eu vi aqui, pelo que está se comentando, casos fatais são raros, e a tendência é que o paciente, a pessoa que apresenta esses sinais, se recupere em algumas semanas. É isso mesmo, doutor? É isso, né? Depende muito. Essas lesões são muito importantes, né? Eventualmente essas lesões se infectarem, a pessoa desenvolver uma lesão de pele importante, evoluindo para sepsis. Então, é importante o cuidado desse paciente adequado, principalmente avaliando essas lesões, a necessidade de tratamento específico, de suporte específico, fazer o bloqueio da transmissão, entender quem são os contactantes, proceder o isolamento, eventualmente, se tiver disponível vacina, precocemente para esses contatos, e observar. É importante monitorar e correr atrás dos suspeitos no sentido de diminuir a transmissão na comunidade, já que é um vírus que não tem uma transmissão muito intensa, assim como o Covid, né, por transmissão respiratória, aquela taxa de contágio extremamente elevada. Esse vírus da varíola do macaco tem uma taxa de contágio menor, necessita um contato muito íntimo e específico, então é mais fácil de se controlar, e as autoridades sanitárias têm que ficar atentas a isso. Não se justifica a gente ter surtos no Brasil sem controle, com mais de 100, 200 pessoas. Isso acontece nos países africanos por falta dessa abordagem adequada. Então, a gente tem que ficar atento e, no caso suspeito, fazer uma investigação rápida, um isolamento, tratamento se for o caso.
Agora, a gente voltou a falar de várias doenças, né, doutor, que estavam escondidas, né, que a gente mal lembrava que existiam, a gente só comentava, né, Agostinho, quando chegava a época de vacinar mesmo, né? Então a gente está falando, por exemplo, de vacina contra a poliomielite, sarampo, o senhor falou da varíola, né, que já tem vacina também e aparentemente, pelo que você sabe até agora, também protege contra essa modalidade de varíola que já está mais disseminada na Europa, na África. Mas a gente tem visto os índices de vacinação caírem bastante nos últimos anos, infelizmente, principalmente nesse período de pandemia. A gente ficou, Agostinho, a meta geralmente é passar de 95% a vacinação contra todas essas doenças ano a ano. Sarampo, por exemplo, a gente estagnou em 70%, pouco mais de 70% no ano passado. Não à toa, os casos estão ressurgindo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, doutor, em relação a essa dificuldade que a gente vem encontrando aqui no Brasil de conseguir manter esse calendário de vacinação em dia, né, contra doenças que são perigosas, né? O sarampo é uma doença perigosa, a poliomielite é uma doença perigosa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ana Paula, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é excelente comentar isso, né? E os ouvintes da Rádio Bandeirante entender que nós conseguimos erradicar a varíola pela vacina, o sarampo, a gente já atingiu a eliminação em 2016 e voltou novamente. A gente tem a polio aí querendo retornar, casos em Israel, né? Impressionante. A sequela que a polio deixa, né? Se a gente lembrar do passado um pouco, fica claro e evidente. E a gente tem essas baixas coberturas, né? A gente sabe que essas baixas coberturas estão relacionadas a acesso aos postos de saúde, né? A gente vê uma racionalização da vacina. As pessoas, na secretaria, nem todos os postos de saúde vacinam, apenas funciona pela manhã, pela tarde, fecha no almoço, não faz uma busca ativa, atenção primária de saúde para a população que se encontra naquela localidade. A população hoje em dia trabalha, não quer perder o emprego, existe 20 vacinas para você ministrar durante os primeiros anos de vida e muitas vezes a mãe é sozinha, não tem a ajuda do companheiro, os dois trabalham e elas não têm acesso, né? Então é importante a gente entender o poder público ser mais eficiente para garantir esse acesso, abrir os postos em horários extras, finais de semana, fazer busca ativa nos domicílios, entender que essa família tem dificuldade de acessar os serviços de saúde, que ela não pode voltar 3, 4, 5 vezes por conta de uma vacina, ela não tem nem dinheiro para pegar o ônibus, para pagar o transporte público. E outra é a desinformação, que vem aumentando muito no Brasil, com um movimento copiado dos Estados Unidos, a desinformação contra a vacina. Esse movimento ele vem crescendo, é importante ficar atento e combater com campanhas de comunicação mais assertivas. Nós não estamos fazendo mais campanhas de comunicações adequadas no que diz respeito à vacina há muito tempo, não só nesse governo, mas o governo passado também. Então a gente está se comunicando de forma inadequada, convencendo um pouco pais e familiares a levarem seu filho a tomar a vacina, e os serviços de vacinação, principalmente os públicos, pioraram ao longo dos anos. Estão dificultando o acesso dessa população que requer múltiplas vacinas, porque hoje em dia nós temos múltiplas vacinas, para completar o seu esquema vacinal. Dr. Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado mais uma vez por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Um bom final de semana para o senhor e até a próxima, doutor Júlio. Obrigada, doutor. Prazer, Agostinho, Ana Paula. Prazer conversar com vocês sobre todos esses temas, em especial em vacina, e deixar esse último alerta para toda a população. Obrigado. E olha, vou complementar o alerta que o doutor fez aqui, Agostinho, com